Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca do seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E mais um vídeo aí da parte da tarde, comecinho de noite, para falar do nosso amor em comum, o Vasco da Gama. Meus amigos, e nesse vídeo aqui a gente vai falar aqui sobre a questão das categorias de base do Vasco da Gama, o jogão do Vasco aí na quinta-feira contra o trem do Amapá, certo? O trem que já está em Brasília, e a gente vai falar muito aqui sobre a questão de reforço. O Vasco muito perto de fazer anúncios no plural. Isso mesmo. Eu peço a você que não é inscrito, para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Galera, vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre as categorias de base. Infelizmente, hoje a CBF bateu aí o martelo. O Vasco não vai disputar pela primeira vez na sua história, em 124 anos, competições na categoria sub-17 e sub-20. Havia aí uma expectativa aí de conversações com a CBF para que o Vasco pudesse ter aí êxito. No entanto, aí o Vasco não conseguiu efetivamente aí chegar a um denominador comum com a CBF, certo? Isto porque o Vasco não está entre os 20 primeiros aí do ranking da CBF. Foi essa condição que a atual gestão deixou o Vasco da Gama. Infelizmente, que ponto que o Vasco chegou? Bom, sobre a situação aí envolvendo o Vasco da Gama e trem do Amapá, tá? Novidades aí excelentes aí, tá? Hoje a gente teve a confirmação aí que o Figueiredo deve atuar contra o trem, assim como o Jair. Os jogadores estão se movimentando muito bem, treinaram, não sentiram rigorosamente nada. Aquilo, a gente vê uma má vontade aí também por parte aí da CBF. Vasco tentou aí fazer de tudo para que o jogador Manuel Capasso fosse registrado, mas também o Vasco não conseguiu aí, certo? CBF parece que está contra aí o Vasco da Gama em todos os sentidos. E é o seguinte, né? Conforme eu falei na parte da manhã, estou confirmando aqui, o Léo Jardim deverá ser o titular aí, a preferência vai ser pelo Léo Jardim. Bom, vamos lá. Sobre a questão aí de reforços aí, pessoal. O Vasco está com algumas negociações aí na ponta da agulha, certo? Olha, a situação do Lelê, tá? O Vasco chegou a um denominador comum aí com o Itaboraí no tocante aí da situação de parcelas. Então o Vasco vai parcelar aí em 2 vezes a proposta aí de R$500 mil pelo Lelê. O Lelê só não será jogador do Vasco, gente, se chegar uma proposta aí milionária aí da Europa, aí, pagando a rescisão do atleta. E por falar em jogador aí, praticamente acertado com o Vasco, o Paulo Henrique está muito próximo de fechar com o Vasco. O cara que vem aí para fazer sombra aí ao Pumita, lá na lateral direita, o Goiás e também o Necaxa tem interesse aí no jogador. Mas o Vasco está apostando aí no bom relacionamento com o Rodrigo Caetano para fazer esse anúncio aí o mais rápido possível, certo? Sobre a situação aí de volante, enquanto a situação do Cuejá não acontece, certo? Olha, a gente foi atrás dessa situação do Santiago Reis. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Olha, pegou todos de surpresa o fato do Santiago ter recusado a proposta do Sport lá.
Inclusive, não caiu bem lá no Huracan, porque foram 7 milhões de euros, não foi R$ 7, 700 mil reais, não, foi 7 milhões de euros. E a gente, né, correu atrás, parece que tem uma proposta de clube aqui do Brasil, aqui, que é o Vasco da Gama. Vamos aguardar para ver como essa situação acontece. O Vasco está fazendo um plantão, um serão aí no Carnaval muito grande atrás aí dessa situação aí de volante. O Vasco ainda negocia assim com o Bruno Henrique, certo? Tenta a liberação do jogador junto ao Etihad, certo? E vamos aguardar aí. Sobre a situação aí do Diego Valois, a gente também tem dito aqui todos os vídeos, né? O jogador aí tem proposta do Vasco da Gama, uma proposta milionária por 50% dos direitos econômicos do jogador, certo? Só para finalizar aqui, a título de conhecimento, tá, pessoal? O Vasco vai tentar mais um zagueiro, certo? O jogador Paulo Henrique não é o único jogador do Galo que o Vasco da Gama conversa. O Vasco estende conversas aí também com Nathan Silva, zagueiro de 25 anos lá do Galo Mineiro. Bom, a gente traz as notícias aqui para vocês. O Vasco muito próximo aí de anunciar 2 reforços aí. Deixe nos comentários. Vasco deles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!